Hoje vou-vos apresentar aqui 4 vídeos sobre 4 exercícios que eu costumo aplicar, e vou fazer um pouco como fiz com os momentos de com a demonstração dos exercícios de transição, ou seja, vou apresentar um exercício que eu costumo aplicar a nível individual, depois a nível grupal, a nível setorial, a nível intersetorial e, por fim, a nível coletivo. Alguns vídeos são vídeos das equipas que eu treinei, outros foram vídeos que eu fui buscar ao YouTube porque não tinha na minha base de dados esses exercícios aplicados com a minha equipa, mas normalmente são exercícios que eu aplico nas equipas que treino. Portanto, vou partilhar aqui a tela. Não me deixa partilhar. Não, então peraí, deixa eu ver se eu. Sim, diz que a culpa é Ok, tua. então vá. Tá? Experimenta agora. Já está. Ok. Portanto, estão a ver. Sim. Portanto, aqui o primeiro exercício que eu vou partilhar, portanto, é um exercício de organização defensiva a nível individual, não é? O que eu pretendo com este tipo de exercício é basicamente o princípio da contenção, ok? O princípio da contenção a nível de princípio, a nível tático e depois a nível técnico, a aplicação do desarme, da carga e da antecipação, se assim for necessário. Ok? E portanto, basicamente é uma situação de 1 contra 1, em que estão a fazer um jogo basicamente de 1 contra 1 só. Este exercício normalmente faço intervalos, aplico em 30 segundos e depois com uma pausa de também 30 segundos a 1 minuto e com 5 ou 6 repetições. Ok. Portanto, É a simples. nível, sim, é o mais básico. Sim, sim. A nível grupal tenho aqui um exercício que é uma situação de mainhos, que também, como eu já referi anteriormente, faço bastante. Aqui também a ideia é treinar os princípios de jogo, portanto, o princípio da contenção, da cobertura defensiva, da, Do equilíbrio. do compacto, do equilíbrio, ok? Portanto, vou pôr aqui o vídeo a funcionar. Aqui a ideia é que sempre que alguém pressiona o portador da bola, os outros dois estão a fazer o equilíbrio e estão a fazer a cobertura. E a ideia é que a bola não passe pelo triângulo defensivo. Ou seja, cada vez que a bola está a passar no triângulo defensivo é porque alguma coisa falhou. Ou se foi a nível da pressão que não foi bem feita ou a nível das coberturas que não aconteceram. Portanto, isto é o objetivo. Portanto, o objetivo é melhorar os princípios fundamentais no momento defensivo, contenção, cobertura defensiva, equilíbrio e concentração. Neste exemplo são 6 contra 3, portanto 6 jogadores por fora, como eu expliquei, basicamente. Sim. E cá está aqui a última frase, como eu falei, cada vez que a bola passar pelo meio do triângulo significa que falharam ao nível do seu posicionamento. Porque a ideia é sempre que a bola circule sempre pela frente deles e nunca pelo interior deles. Mas, Vitor, tem. Tem imagem? Tem. Ok. Oh, espera aí que isto parou. Oi. Desculpem lá. Portanto, estão 3. Portanto, mal feito ali. Sim, sim. Portanto, a ideia é eles manterem sempre o triângulo de forma a que a bola não circule. Mal feito outra vez. Sim. E há algum objetivo a nível dos seis? Tem. Não, os 6 só têm que manter a posse de bola o mais rápido possível e eu peço que sempre que possível consigam passar a bola pelo meio do triângulo. Ok. Porque aqui Mas. o objetivo, o Não. objetivo é, o objetivo é treinar a organização defensiva Ok, grupal. ok, ok. Portanto, não tem nenhum objetivo para a organização ofensiva. Não, eu estava a pensar isto porque, por exemplo, se meteres
se eles fizerem 10 passos consecutivos, por exemplo, ganhavam um ponto. E assim os outros tinham que ainda ser mais agressivos à medida que se aproximava do 10, Mas por não, exemplo. não, não. Ok. Quer dizer, essas condicionantes eu posso colocar, não é? Sim. Mas o objetivo específico do exercício é mesmo treinar a nível grupal os princípios básicos defensivos. Portanto, depois tenho aqui um exercício setorial. Basicamente tenho uma linha de 4 mais um médio defensivo. A linha de 4 defesas mais um médio defensivo de um lado e do outro lado tenho o avançado e mais os dois interiores e os extremos. Portanto, aqui estamos a trabalhar a organização defensiva a nível setorial, ok? Em que o objetivo é tentar defender 4 balizas e atacar as outras 4. Este exercício também é de uma das minhas equipas. Neste momento são os brancos que têm a posse de bola, laranjas a defender em linha com um jogador à frente. Recuperação de bola, transição rápida. Entra outra bola. Há aqui um dos lances que vamos ver o central a sair e o médio defensivo vai fazer a sua posição. Não sei se repararam. Exatamente, foi agora, sim. E pronto. Sim. Basicamente, isto é o que eu também faço muitas vezes em treino com as minhas equipas. Depois tenho aqui em escala intersetorial, isto é um treino do Bayern de Munique, que é a organização defensiva intersetorial entre os avançados e o meio campo. Portanto, a bola vai sair do guarda-redes, os defesas e os médios vão tentar passar esta linha onde está o treinador com algumas bolas no relevado a marcar. Oi, peço desculpa. E os coletes, quando recuperam a bola, tentam uma transição ofensiva rapidamente. Quando os vermelhos recuperam a bola ou os amarelos conseguem finalizar, a bola recomeça de novo do guarda-redes. Sim. Se os vermelhos conseguirem conseguirem passar aquela linha imaginária que está no campo, como vai ser agora o caso, o treinador coloca logo uma bola para a transição rápida. Sim. Pronto. Isto também é um dos exercícios que eu costumo aplicar várias vezes. E por fim, portanto, é a nível coletivo, não é? É treinar a organização defensiva coletiva. Raramente utilizo o campo todo, raramente. Utilizo sempre mais ou menos esta forma. 3/4 de campo, de modo a que a linha do meio campo seja a grande área desta equipa. Exato. E utiliza outra linha. Por vezes também coloco esta linha para a defesa se orientar a nível de controle de profundidade. E pronto, basicamente. Estes são os exercícios nas diferentes escalas que eu costumo aplicar para a minha organização defensiva. Sim, é muito parecido com o que eu faço também. Exercícios simples, mas não tem muitos pinos, não tem muita coisa, mas que é fácil de perceber o que é que os jogadores têm que fazer. Gostei muito daquele das 4 balizas. Acho que, como eles têm várias balizas, eles têm que ser rápidos em cortar. Têm que ser rápidos em cortar na bola e os outros rápidos a dar cobertura. Gostei bastante desse. António, Ricardo, se vocês quiserem dizer alguma coisa, fala à vontade. Não. Estás-me a ouvir? Sim. Estou. Também gostei daquele das balizas. Também gostei bastante. Acho que dá para perceber claramente o que é que se pretende. E são simples. Não são muito complexos, mas dá para perceber. Nesse exercício eu jogo à largura da área, se não estou em erro. Sim, pareceu-me. Não utilizo a largura total do campo, utilizo só a largura da área. Tá bem? Sim, mas ali basicamente queres trabalhar mais os princípios, não é tanto a... Sim, não, mas o facto de encurtar o espaço também, de modo a que haja mais intensidade no exercício. Sim. Diz-me uma coisa, tu, portanto, começas
estou eu aqui a imaginar um treino que tu queiras fazer de orientação defensiva, por exemplo, trabalhar assim de forma geral a orientação defensiva, tu se calhar estou-te a perguntar, começavas com o exercício do 1 para 1, que tu mostraste o primeiro, não é? Para trabalhar Não. ali a parte O mais. exercício de 1 por 1 eu utilizo normalmente na pré-época, ok? Para treinar, para perceber Dificuldades que eles a possam ter. qualidade técnica dos diferentes jogadores e, sobretudo, quando estamos em captações, ok? Ok. Depois deixo de utilizar. Durante a época já não utilizo. Utilizo muito mais os meinhos, com 3 no meio, 2 no meio, ok? E quando eu quero trabalhar o aspecto defensivo, então digo precisamente o que é que eu quero, o que é que eu pretendo. Depois, quando, por exemplo, o exercício setorial, aquele exercício setorial eu faço normalmente às terças-feiras, ok? Porque acaba por ser um jogo reduzido. E, portanto, jogos reduzidos eu aplico normalmente à terça-feira. Ok. O intersetorial, utilizo todos os treinos, terça, quinta e sexta. Isso utilizo todos os treinos. No segundo treino também utilizo o coletivo, Ok. basicamente. Não, mas eu estava-te a perguntar numa perspectiva de progressão durante o treino. Porque se eu fosse fazer um treino de organização defensiva, eu acho que os meus exercícios são parecidos com os teus, os princípios são os mesmos, que os orientam. Portanto, eu acho que começava com esse jogo reduzido 4x4, por exemplo, e depois ia aumentando o espaço e o número de jogadores. A minha Eu não progressão faço isso. Eu não faço isso. Lá está. Na minha organização semanal, é diferente. Sim, sim. é diferente. Ou seja, essa evolução vai existir ao longo da semana e não ao longo do treino. Ok. Desculpa, estava-me a ligar. Ok. Pronto, era só essa a minha curiosidade. Já percebi. Tu fazes ao longo da semana e eu é mais naquele treino, a progressão naquele treino. Ricardo, não sei se. Olha, estás em mute. Tens que ligar o som. Desculpa aí. Naquele exercício dos 6-3, em que tu tens os jogadores fazem o triângulo, Sim. Tu queres mesmo que eles estejam assim tão juntos quando vão pressionar? Não. É que a mim pareceu-me que eles estavam bastante desequilibrados, porque quase que iam os 3 à bola. E estavam. Pareceu. Estavam. Isso não quer... O facto de eu aplicar aquele exercício não quer dizer que eles o façam bem, não é? Pois é que estás a fazer. Não, mas aí é um comportamento, não é técnico, é um comportamento tático, é uma coisa fácil de se mudar, acho eu. Porque o que eu vi era que eles iam os 3 à bola, um ia à bola e os outros estavam tão perto que assim que a bola rodava, os gajos estavam muito longe depois da bola. Levavam muito mais tempo a chegar. Não estavam a ocupar bem o espaço. Certo, sem dúvida. Não, tens razão. E algumas vezes estavam a te vender os 3 em linha. Mas pronto. Mas, pois, isso acontecia por causa desse aspecto, que eles estavam muito perto. Muito perto, exatamente. Eles acabam logo por ficar em linha, não é? Basta claro. o outro se mover para trás, ou qualquer coisa. Mas aí, lá está. Depois aí a questão é aplicar o feedback para corrigir. Como mostraste, pensava que era mesmo assim. Não. A área é assim. A área de jogo é aquela. Só que realmente, olha, foi o que era o que havia. Pois. Percebi. Ok. Tinha ficado na dúvida só. Diz-me uma coisa, Vítor. Na experiência que tu tens, nas equipas que tu treinaste de séniores, os jogadores, o conhecimento tático, do ponto de vista da orientação defensiva, dos princípios defensivos, aqueles mais básicos, da contenção, do equilíbrio, da concentração, eles como é que estão? Em que nível é que tu colocarias os jogadores? Assim, de forma num destes episódios, já não lembro se foi o António ou se foi o Pedro que disse que haviam jogadores sénios cada vez mais evoluídos. Foi o Pedro. E o António também. Pois sou, António. Eu não sinto isso. Eu sinto que há... Mas não foi sénios, foi jogadores novos que vinham da formação. Mas sénios, sim. É isso aí. Sénios. Mas o que eu sinto é que há maior conhecimento teórico. Sim. Mas prático, esquece. Pois, se calhar é isso. Se calhar é mais isso. Realmente, se calhar teórico, sim. Teórico.
Porque isto no YouTube o conhecimento está. Sim, É procurar. A informação neste momento está muito fácil. Só que sim. depois aplicar, isso é muito mais difícil. E muitas vezes não. Eles conhecem os princípios, mas aplicá-los esquece. Desde a colocação errada dos apoios, desde Eu vou ter que mudar aqui de lugar, desculpa lá, vou só desligar aqui isto um o bocadinho, facto está bem? de poder, sim. O facto de encaminharem o avançado para onde eles querem que eles vão, fechar o corredor central para convidar o adversário a ir para a linha, não sabem. Não sabem e nós temos que ensinar. E, portanto, eu não concordo muito com isso que o António dizia, que eles estavam a jogar evoluídos. Estão a jogar com mais conhecimento, sim, teórico, mas na prática isto... E lá está, naquela realidade... Se calhar, ouvindo agora o que tu estás a dizer e pensando naquilo que eu disse, se calhar é um bocado por aí. Então eu disse isso, se calhar até disse nessas perspectivas e nem estava a perceber bem. Se calhar é mais isso, se calhar tens razão. Na realidade que eu apanhava no Belas, isso acontecia. Na realidade que eu tinha no Linda Velha, isso não acontecia. Ok? Sim. Tem a ver com o nível também competitivo Exatamente. em que estás. Eu também sinto um bocadinho isso. Sinto que os miúdos, determinados conceitos, eles conseguem perceber, mas depois quando chega à parte do jogo, eles nem sempre conseguem fazer. É um bocadinho isso que eu também sinto. Mas lá está, tem muito a ver com o nível. Uma coisa é estar numa equipa já... Eu não acho que tem a ver com o nível. Eu acho, é uma questão de... é muito mais fácil tu perceberes os conceitos e a teoria quando é explicada do que depois aplicar, porque aplicar é uma coisa... Tu estás a reagir ao que o adversário está a fazer, ou nos princípios defensivos, estás a reagir ao que o adversário faz, ou estás a reagir ao que acontece. Não tens tanto tempo para pensar. Uma coisa é, vais a um teste e estás ali e o treinador faz-te umas perguntas, tens tempo para pensar e responder. E aí parece que eles sabem, mas depois na prática não tem tempo para pensar. Se aquilo é para fazer equilíbrio, se é para fazer cobertura, ou identificar a situação logo e faz, ou então acho que é mais por aí. Sim, mas o nível competitivo influencia. Por exemplo, claro. no Belas eu tinha, lá está, apanhei alguns jogadores, como também já falei aqui, que estavam a jogar futebol pela primeira vez em séniores, não é? E nós no Linda Velha nós tínhamos jogadores do Linda Velha na equipa sénior que já estavam no clube desde as escolas. Portanto, eles fizeram toda uma formação. Muitos jogaram no Campeonato Nacional, tanto em júniores como em iniciados. Os juvenis, não, pelo menos no tempo em que eu lá estive, os juvenis nunca estiveram nos nacionais. Mas tanto em iniciados como em júniores jogaram e entravam na equipa sénior. Nós íamos buscar de época para época, nas 5 épocas que eu lá estive, nós íamos buscar sempre 5 júniores para séniores do primeiro ano. Sim. Isso é sinal que os juniores tinham qualidade. Sim, tinham. Sim. Mas eu concordo contigo, Ricardo. Acho que tem muito a ver também com uma coisa é saber, estás parado, o Mister está a falar na palestra e o jogador consegue compreender, porque o ambiente é mais calmo. Agora, no caos do jogo, né, em que ele tem que resolver rápido, sim, é mais difícil. Mas acho que há uma pequena melhoria. Mas não tanto, se calhar, como era. Ainda hoje, deixa-me só dizer uma coisa. Ainda hoje fomos jogar a Rio Longa no jogo de treino. E o que o Vítor está a dizer e o que o Ricardo está a dizer, tens razão. Sobretudo o que o Ricardo estava a dizer, depois na prática, às vezes eles não percebem. Tenho lá um jogador que percebe o que é que se pede, mas depois na prática não percebe. Ainda hoje. Depois até posso partilhar a cara com vocês daqui a bocadinho como é que foi. Ainda hoje houve uma coisa que transferiu para o jogo, não foi dos exercícios que ele faz, mas foi porque eu mandei parar o treino na quinta-feira para umas 3 ou 4 vezes sobre a mesma situação e acabou por transferir para o jogo. Mas eles às vezes na essência da execução não chegam lá. E por acaso tive para o treino 5 ou 6 vezes e por acaso vi aquilo transferido para o jogo, não com exercícios, mas por para o treino 5 ou 6 vezes e acabou por acontecer agora neste jogo. Mas é o que o Ricardo diz, que quando eles estão na execução, às vezes não conseguem fazê-lo tão rapidamente.